Olá, tudo bom? Olha só, quero falar com vocês agora sobre um ponto que ao longo de quase uma década trabalhando com mulheres se tornou um ponto crucial para o meu entendimento no quanto as mulheres desenvolvem a carreira profissional delas e o quanto elas não conseguem desenvolver. Bom, eu trabalho há quase 10 anos no segmento de liderança de uma grande empresa no segmento de venda direta de cosméticos e maquiagem. Mas o grande foco não é a venda em si. O grande foco é o que impulsiona alguém a decidir desenvolver a sua carreira dentro dessa empresa. E uma das coisas que eu precisei me tornar foi uma especialista e entender não somente como é o meu funcionamento no desenvolvimento do meu trabalho, mas principalmente entender o que atrasa, o que simplesmente não faz com que aquela mulher desenvolva a carreira dela, sendo que ela tem tantas habilidades para isso. E isso foi uma coisa que me pegou muito nesse período, porque eu já conheci inúmeras mulheres com inúmeros talentos, com muitas qualidades para empreender, conhecimento, habilidade de comunicação, habilidade aí de se relacionar, de liderar, de ter uma comunicação efetiva e alcançável e ainda assim, mesmo tendo inúmeras qualidades para desenvolver qualquer trabalho que fosse, em qualquer carreira. E quando eu falo de carreira, eu não estou falando de uma única carreira, até porque nesses quase 10 anos eu tive a oportunidade de conhecer mulheres de todos os tipos de carreira profissional que vocês possam imaginar. E pra mim fica muito claro, e é muito específico, e pra mim fica muito claro quando eu olho para uma mulher e eu vejo por que ela não está se desenvolvendo, mesmo tendo todas as ferramentas, mesmo tendo todas as habilidades, mesmo tendo aí muitas vezes uma visão super empreendedora, uma comunicação positiva, mas o que é que pega? E daí, com o passar do tempo, eu comecei a estudar desenvolvimento humano, inteligência emocional, passei a participar aí de alguns treinamentos, assisti uma série de vídeos, de aulas gravadas no YouTube, pagas, enfim. E uma das coisas que eu constatei é que a maioria dos professores, a maioria dos grandes treinadores, eles eram homens. E isso fez com que eu me questionasse muito um único ponto. Será que eu consigo ensinar algo que eu nunca vivi? Será que eu consigo realmente entender na essência o que aquela pessoa sente se daqui um pouco eu nunca nem perto vivenciei isso? E daí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de modo de pensar, de comunicação, de disciplina, mas tem um ponto que é crucial no desenvolvimento da carreira de qualquer mulher, que é o ponto. O quanto eu olho para minha carreira e ao mesmo tempo quando eu olho para minha família, fica claro para mim que eu vou ter que abrir mão ou de uma coisa ou de outra. Deixa eu explicar mais claramente. A maioria das mulheres ama a sua família, tem uma ideia de construir a sua família, já vive muitas vezes um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, tem filhos, algumas não têm, porém muitas vezes quando ela olha para a carreira profissional dela, ela pensa, nossa, talvez eu vou ter que me ausentar um bom tempo aqui da minha família, vou ter que deixar de lado a minha família para poder priorizar a minha carreira. E isso gera dentro dessa mulher um conflito absurdo, um sofrimento. E muitas vezes, nesse momento, a mente simplesmente para aí de conseguir projetar quais são os passos futuros da carreira dela. E eu não tô falando aí de uma diretora de vendas, de cosméticos ou maquiagem, ou de uma médica, ou de uma advogada, ou de uma personal trainer, ou de uma nutricionista. Eu estou falando de toda e qualquer carreira. Todas as vezes que eu parei para conversar com uma mulher de muito talento e eu percebi que ela estava estagnada no desenvolvimento da carreira profissional dela, o que pegava sempre foi: Dani, eu quero muito crescer e desenvolver a minha carreira profissional. Porém, quando eu penso que daqui a um pouco eu vou ter que colocar mais energia na minha carreira e ao mesmo tempo eu vou ter que deixar de lado os meus filhos, o meu marido, a minha família, isso me gera uma inquietude, isso me gera uma tristeza, isso me gera simplesmente um sentimento muito ruim. E eu não quero abrir mão da minha família para me tornar bem-sucedida, então eu escolho abrir mão da minha carreira, da minha futura posição profissional
para poder ficar aqui. E na verdade, ao longo desses anos de tanto ouvir isso, de tanto e mais do que ouvir, de tanto perder algumas mulheres para essa colocação, para esse pensamento, eu comecei a buscar entender, tá, mas o que efetivamente faz com que uma mulher abra mão da sua carreira porque ela entende que ela tem que priorizar a família? O quanto isso, muitas vezes, lá na frente vai gerar nela uma super dor. Qual a dor? A dor de olhar para trás, ver que criou os filhos bem criados, ver que teve realmente um relacionamento fantástico de casamento, mas quando ela olha para a carreira profissional dela, ela não se sente realizada, ela não se sente preenchida, muitas vezes ela não se sente reconhecida, e aí entra um ponto que muitas vezes as mulheres sentem no silêncio, que é culpar. Culpar os filhos, aonde ela deu todo o amor e carinho e atenção do mundo, mas os filhos casaram, foram embora, foram fazer as suas carreiras profissionais, foram fazer as suas vidas, né? E ela simplesmente pensa e sente que abriu mão da sua vida profissional em função dos filhos, eles foram embora, e ela não teve reconhecimento, e muitas vezes o marido brilhando, crescendo, desenvolvendo, muitas vezes a parte maior, total, financeira é desse marido, e ela não se sente parte integrante das grandes construções da sua família, e consequentemente o que acontece? Ela simplesmente se sente frustrada e culpa marido, culpa filhos. Por quê? Porque ela não pôde muitas vezes se desenvolver tanto quanto ela gostaria. Porque algumas vezes ela não pôde fazer os cursos que ela desejou. Ou ela não pôde fazer mais uma formação ou uma viagem para outro lugar porque ela abriu mão por acreditar que ela precisava priorizar a família e não a sua carreira profissional. Mas eu tô aqui para te fazer refletir. Eu tô aqui para compartilhar contigo que eu fiz aí ao longo desses anos, né, algumas grandes descobertas, mas a principal delas, a principal é que isso não existe. Não há necessidade de tu abrir mão da tua carreira profissional, não há necessidade de tu abandonar os teus desejos profissionais de crescimento, de reconhecimento, né? Não há necessidade de tu não mais projetar e planejar o teu futuro financeiro, profissional, porque tu precisa abrir mão da tua família ou do teu casamento. Muito pelo contrário, tu pode ter as duas coisas alinhadas, e o que pega para a maioria das mulheres é a falta de equilíbrio. Equilíbrio, Dani, equilíbrio. O equilíbrio da sua vida pessoal, familiar, com a sua vida profissional. O equilíbrio de como ela vai estar presente, a quantidade de tempo que ela vai estar presente com a família e com a carreira dela. E daí me ficou muito claro um ponto crucial que a maioria das mulheres não consegue ter bem desenvolvido, que é ela identificar aonde ela é delegável e aonde ela é insubstituível. Um exemplo, nas tarefas domésticas, no teu dia a dia, o que tu poderia talvez delegar para alguém fazer? O que tu talvez poderia pedir ajuda do teu marido ou até mesmo dos filhos para que te sobrasse mais tempo para tu implementar alguma nova ação na tua vida. Vou dar um exemplo real. Quando eu comecei esse negócio, quando eu comecei o negócio de venda direta, né? Quando eu comecei a trabalhar em vender produtos cosméticos, eu já tinha os meus 3 filhos. Eu que lavava, eu que cozinhava, eu que passava, eu cuidava de tudo. E eu sentia que aquilo era a minha responsabilidade, que eu tinha que dar conta de tudo, ok. Mas eu comecei a trabalhar num novo segmento. E, consequentemente, o que aconteceu? Eu precisava de mais tempo para poder estudar esse novo negócio e para poder, então, prospectar clientes e fazer a apresentação dos produtos. E já não me sobrava tanto tempo assim para toda a organização da casa. Então, as primeiras entradas financeiras desse negócio, o que eu fiz? Eu comprei minha liberdade, eu comprei o meu tempo, eu investi numa diarista. Eu não acredito, Dani, que tudo que tu vendeu, tu começou a investir numa diarista. Na verdade, tudo que eu comprei, tudo que eu vendi, tudo que eu ganhei, eu passei a investir em comprar ainda mais meu tempo. Ou seja, se eu tivesse mais tempo sobrando para eu poder aí focar mais no conhecimento dos produtos que eu estava trabalhando e poder aí desenvolver mais as minhas habilidades de venda, mais retorno eu teria e ainda mais rápido. Então eu comprei
o meu tempo, eu comprei a minha liberdade, porque naquelas atividades domésticas eu era completamente delegável. Eu podia contratar essa pessoa, explicar para ela como era que eu gostaria que ela lidasse com essas atividades e delegar para ela fazer. Em troca disso eu pagaria, obviamente, o que ela me cobrava. Mas existiam alguns pontos que era insubstituível, que não tinha como eu botar alguma outra pessoa no meu lugar para fazer. E um dos pontos, exemplo real, né? Era ter alguém que pudesse, na noite, botar os meus filhos pra dormir na cama, orar com eles, contar as historinhas porque eles eram menores, ou até mesmo alguém pra deitar com meu marido e ter uma noite de amor maravilhosa. E isso ninguém pode te substituir. Isso não tem como tu pedir pra alguém fazer pra ti. Então, cada vez mais eu comecei a implementar na minha vida o que é delegável, o que é insubstituível, aonde eu posso pedir pra alguém fazer por mim, pagar ou através da ajuda dos membros da minha família. E aqui são os pontos que não existe outro, precisa ser a Daniele. E dentro desse contexto do que é delegável e do que é insubstituível, eu comecei a mensurar o que era realmente importante pra mim. Quais os pontos de importância pra mim no dia a dia. Então, exemplo, comida. Eu fazia almoço todos os dias. Eu sabia que na época a pessoa com quem eu era casada gostava da minha comida. E os meus filhos também. Então, o que eu fiz? Uma organização. Segundas, quartas e sextas, eu fazia almoço. Terças e quintas, essa pessoa começou a fazer. E daí eu comecei a reconhecer a alimentação dela, o tempero dela, e nós começamos a gostar e a provar, até que ela passou a fazer comida todos os dias. Ou seja, sobrava ainda mais tempo para eu poder implementar aí as minhas novas atividades, né? E cada vez mais eu comecei a fazer isso e fazer, né? Cada vez mais eu passei a olhar para o meu dia a dia, a olhar para minha realidade e pensar aonde eu sou insubstituível e aonde eu sou delegável. Pode ser que nesse momento tu tenha pensado assim, Dani, mas eu não tenho condição financeira de pagar ninguém para fazer o meu trabalho doméstico. Mas tu tem condição, talvez, de conversar com os membros da tua família e delegar algumas atividades que hoje te sobrecarregam, que poderia ser feito por eles. E nada substitui uma conversa clara daquilo que é importante pra ti, daquilo que tu tá precisando de ajuda, mas a maioria das vezes, nós mulheres, a gente se reveste de uma capa de super mulher e não pede ajuda. Nós não queremos pedir ajuda porque a gente gosta dessa sensação de dar conta de tudo. Só que muitas vezes tu estás dando conta de tudo. E quando chega no final do dia, tu tá exausta, acabada, cansada. Até o teu desempenho na noite em namorar com teu marido não é o mesmo, porque a tua cabeça tá completamente conectada com outras coisas. Então me diz aí, se tu olha hoje pra tua rotina e tu fosse fazer uma listagem do que tu é insubstituível e da onde tu é delegável, como será que ficaria o teu dia a dia? Quanto mais leve ficaria. E daí, quanto mais tempo me sobrou no meu dia a dia pra eu focar na minha carreira, mais eu desenvolvi minha carreira, sem deixar de lado a minha família, sem deixar de lado o que era naquele momento importante pra mim. E eu gostaria de te trazer essa reflexão para que tu, no final desse vídeo, tu pudesse fazer uma listagem, uma listinha. Coloca de um lado o que é insubstituível e o que é delegável e avalia exatamente todas as tuas atividades e vê talvez o que tu possa pedir de ajuda, né? Mas pedir ajuda de uma maneira clara e carinhosa. Ir lá conversar com teu marido e falar assim, amor, olha só, eu ando realmente bem cansada, com uma agenda bem atribulada, várias atividades, e se tu me ajudasse, seria tão fantástico pra mim, nesse momento, ia me aliviar. Eu posso contar com a tua ajuda? Tu que é um marido maravilhoso, tu que me apoia sempre, olha, se tu ajudasse a secar a louça, ou até mesmo se tu recolhesse a roupa do varal, pequenas coisas, né, que muitas vezes a gente não dá bola, mas é 15 minutos ali, 10 lá, 15 aqui, quando vê, tu ficou um dia, quando vê, tu ficou 1 hora do teu dia fazendo uma série de atividades que tu podia pedir para alguém fazer por ti. Ou seja, tu passa a se tornar delegável. E o melhor, as pessoas vão conhecer e experimentar um pouquinho da tua rotina. E com isso elas vão passar a valorizar ainda mais o que tu faz, não só por ti, por todos. Porque nós mulheres somos assim, a gente não faz só por nós. A gente faz por uma quantidade gigante de pessoas, né? A nossa família, marido, filhos, é mãe, irmão, é sogra, e isso vai sobrecarregando. Mas quando as pessoas começam a experimentar um pouquinho do que é a tua rotina,
automaticamente elas passam a respeitar e valorizar ainda mais o que tu faz. Então não perca essa oportunidade de parar. Tira esses 15 minutinhos pra ti, faz uma listinha, mostra aí pra ti mesma aonde tu pode ser autodelegável e aonde tu pode ser insubstituível, aonde tu é insubstituível. E no final avalia aonde mais tu gostaria, quanto tempo mais tu gostaria de botar a tua energia, o teu tempo, as tuas ações. E eu tenho certeza que tu vai passar a descobrir uma vida muito mais leve, muito mais prazerosa, até porque tu vai estar aí com mais energia, colocando, né, e dispondo mais da tua energia naquilo que real é importante pra ti. Fica a dica, não perde a oportunidade, faz a listinha pra tu poder realmente passar a ter essa vida mais equilibrada. Beijos!